Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam sobrevivendo essa loucura toda que está no mundo inteiro, né? Então, reativando aqui as postagens no meu canal, hoje eu quero falar com vocês sobre 5 curiosidades do sistema eleitoral aqui da Polônia. E eu escolhi esse tema para a gente falar porque recentemente teve as eleições presidenciais, inclusive o presidente foi reeleito, né, por mais um mandato. Então, como é um tema ainda aqui um pouco recente, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das curiosidades que eu aprendi aqui. Então, a primeira curiosidade que eu trago para vocês é que a primeira eleição parlamentar após a Segunda Guerra Mundial aconteceu aqui na Polônia somente em 1991. Teve essa eleição é chamada de eleição livre, ou seja, eles não estavam mais sob influência do regime comunista. Então, essa é considerada a primeira eleição livre após a Segunda Guerra, em 1991. Houve até uma eleição em 1989, porém não foi considerada livre, foi considerada parcialmente livre, porque de certa forma eles ainda estavam sob influência do regime comunista e de algumas outras questões políticas. Então essa foi a primeira curiosidade. A segunda curiosidade que eu quero trazer para vocês é que aqui na Polônia as eleições ainda são em cédulas de papel. Vocês lembram como que era no Brasil há um tempo atrás, né? Que a votação também era feita em cédulas de papel, mas hoje nós já temos a votação eletrônica. Porém, aqui na Polônia ainda estão usando a votação via cédula de papel. E uma curiosidade é que apesar de essa votação ser em papel e de certa forma ser um pouco mais lenta a contagem dos votos, nessa última eleição presidencial, o resultado oficial das eleições foi divulgado na manhã do dia seguinte à eleição. Então eu até achei um resultado bem rápido, né? Então essa foi a segunda curiosidade. E a terceira curiosidade é que o voto aqui na Polônia não é obrigatório, ou seja, só vota nas eleições quem realmente o cidadão polonês que esteja com vontade de votar. Ele não é obrigado, não tem qualquer tipo de penalidade ou sanção. No Brasil, nós temos a obrigatoriedade do voto, né? Tem algumas exceções por idade, então quando atinge certa idade, já não é mais obrigatório o voto. Mas, de forma geral, todos os brasileiros são obrigados a votar. Aqui, não. Então, o que me chama a atenção aqui é que o engajamento dos políticos, né, dos candidatos, eles precisam se engajar muito mais e fazer com que a população, de fato, vá votar a seu favor, né? Então, isso é interessante porque faz com que os políticos, pelo menos a minha percepção foi essa, de que os políticos se preocupem realmente com o seu eleitorado. Outra curiosidade daqui é sobre o horário de votação. Nessa eleição para presidente, o horário de votação foi de 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Então, a gente começa, os cidadãos poloneses, né, votam bem cedo. Então, a partir de 7 horas da manhã, os locais, né, de colégio eleitoral já estão abertos para votação e só encerra às 9 horas da noite. Isso é bem interessante porque tem um tempo maior de votação, né? E eu acho que dá para que os cidadãos vá votar no horário que for mais conveniente para ele. Então, tem os 3 períodos, de manhã, tarde e noite, né? Esse ano as eleições aqui ocorreram com diversas restrições por conta do Covid, né? E em algumas sessões era necessário que os eleitores levassem a caneta de casa para evitar contaminação, tinha a distância de segurança, né, de pelo menos 2 metros entre as pessoas que estavam na fila e também limite de pessoas que adentravam no local de votação. Essas foram algumas das medidas que foram noticiadas nos jornais daqui, tá? Outra curiosidade é a duração do mandato do presidente, né? Então, a duração do mandato aqui são de 5 anos. Então, o presidente eleito, ele governa por 5 anos. No Brasil, a gente tem esse período de 4 anos, né? Aqui são de 5. E essa foi as curiosidades que mais me chamaram a atenção aqui no sistema eleitoral deles. Só para título de curiosidade para vocês,
Nessa última eleição foi bem acirrada, né? O presidente que foi reeleito, ele venceu a corrida presidencial por uma diferença no segundo turno, né? Foi decidida em segundo turno por uma diferença de aproximadamente 2 pontos percentuais. Então foi uma disputa bem acirrada, mas que acabou tendo a reeleição do atual presidente, que é o Andrzej Duda. Então, gente, essas são as curiosidades que eu quis trazer para vocês. Se vocês gostaram, curte aqui o vídeo aqui no canal, compartilha com os colegas, com a família. E se você tiver mais alguma curiosidade sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, que se eu não souber, eu vou tentar pesquisar. Eu vou pesquisar para vocês e trago a resposta num próximo vídeo, tá? Fica ligadinho que próxima semana tem mais vídeo pra gente. Um beijo!